Olá a todos e a todas, nós somos do Movimento Igreja em Saída e estamos hoje aqui para bater um papo com o padre Lino Alegre, não é? Que esteve aí no centro de um dos momentos mais difíceis, eu acredito, da sua carreira religiosa. E hoje a gente estava tentando queria entender um pouco a partir da sua expectativa, não é? E também junto aqui com o Mário Fonseca, que é articulador de paróquia da Paz, não é? E a gente queria entender um pouquinho de como aconteceu, qual foi o contexto de tudo aquilo no último dia 4, quando o senhor celebrava lá na Paróquia da Paz, e após a homilia, após a celebração, foi surpreendido, não é, por um conjunto de pessoas lá na sacristia. Conta um pouquinho pra gente como foi nesse momento. Então, boa tarde a todos vocês que estamos aqui juntos e a quem vai nos ouvir, né? Pois é, eu vou confessar uma coisa em primeiro lugar. É chato se achar no centro das coisas, né? Porque no centro apanha de todos os lados. Mas então eu vou tentar responder no mais breve possível como se deu esta situação. No dia 4 de julho, né, então na missa das 8 horas na Paróquia da Paz, nós celebrávamos a festa de São Pedro de São Paulo. E a leitura do Evangelho daquele domingo é sempre a leitura que fala de Jesus, que pergunta aos apóstolos o que é que dizem, o que é que o povo diz que eu sou, né? E aí eles respondem, dizem que é um profeta, João Batista, Elias, sei lá. E Jesus diz então, e vocês? O que é que vocês dizem de mim? Quem eu sou? E aí Pedro responde, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Esta foi a leitura do Evangelho. Aí então, na homilia, eu comecei lembrando este fato e dizendo como esta profissão de fé de Pedro é uma coisa muito bonita, porque ele disse uma verdade, né? Jesus é o Filho do Deus vivo. Um ato de fé que nós também acreditamos e tudo mais. Agora eu falei sempre na homilia, queria juntar a este texto um outro texto do Evangelho, que é no último capítulo do Evangelho de São João. Quando Jesus estava com os seus apóstolos na praia e conversando, a um certo ponto perguntou para Pedro, Pedro, você me ama mais do que estes? E Pedro respondeu, sim, Senhor. Você sabe que eu te amo. Então toma conta das minhas ovelhas, né? E por 3 vezes Jesus repetiu a mesma pergunta a Pedro. E Pedro respondeu 3 vezes, sim, Senhor. E Jesus então disse, pois é, então você apacenta as minhas ovelhas. E termina dizendo, segue-me, né? Então eu disse, está vendo? Estas duas leituras se completam, né? Tem a fé que nós professamos, e é uma alegria para nós, e tem o amor prático a Jesus. E uma coisa não pode existir sem a outra. Então, dizer que nós acreditamos em Jesus como Filho de Deus, mas não amar, não bate, não dá. Então, como é que alguém diz Deus acima de tudo e acima de todos, né? Que pode ser interpretado uma profissão de fé, Deus é acima de tudo, de todo certo. Mas se depois na prática, né, ele não sabe como apacentar as ovelhas. Pelo contrário, né, ele está machucando, matando, né? Os 500 mil mortos pela Covid tem responsáveis para isto, né? E além disso, todo mundo sabe aqui que o nosso presidente nesta semana passada, ele foi à missa e comungou, né? E eu quero lembrar que São Paulo diz que quem comunga o corpo e o sangue de Cristo indignamente, né, come e bebe a própria condenação, né? Pronto. Esta foi, acho, resumindo, e talvez não ipsis literis, mas foi este o conceito mesmo que eu falei na pregação, né? Pronto.
Aí depois continuei, porque eu sou muito, como se pode dizer, eu celebro a missa, fico focado na missa, não olho muito, não percebi nenhum tipo de reação assim, que pudesse fazer pensar na Assembleia, né? Eu vi de fato, porém, uma mulher que fez assim com o dedo, a um certo ponto, né? Mas ativamente. Depois continuei a missa normal e para mim tudo foi normal, né? Não deu nada não. No final da missa, voltando na sacristia, quando eu voltei na sacristia, antes ainda de tirar a roupa, se aproximaram duas pessoas, né? Me dizendo: padre, a gente queria se confessar, o senhor pode confessar? Tá bom, espera só um pouco que tiro a roupa e vou. Neste instante, praticamente, da outra porta que dá acesso à sacristia, apareceram, assim que eu quase nem me dei conta, 6, 7 pessoas, 8, né? Já um pouco gritando, né? E eu vi que dessas pessoas, um que estava na frente era um homem, né? E o resto era mulher, então acho 6, 7 mulheres, este homem. E logo a primeira coisa que este homem disse, todo mundo de voz bem alterada, né? E de voz alterada eles lhe diziam... A primeira coisa que ele falou é o seguinte: o senhor na missa cometeu 2 pecados. O primeiro que fez um julgamento e o segundo que depois o senhor mesmo comungou, né? Desse jeito. Aí depois, ele disse: tudo bem, disse, né? Eu até falei assim: só 2 pecados? Esse brincado, eu pensava. E aí o homem começou assim, sempre alterado, e o que logo me chamou a atenção, ele disse esta palavra assim, textual, né? Olha, o senhor pode voltar para a sua Itália, porque aqui nós não precisamos do senhor, né? E aí, neste momento que o pessoal começava assim a engrossar a voz, porque as outras pessoas, a maioria mulheres, começaram a dizer: o nosso presidente é gente honesta, o nosso presidente é um bom cristão, o nosso presidente vocês que são petistas, que são lulistas, né? E eu disse: bom, gente, vamos conversar. Neste momento, um pouco, quando se viu que a pessoa estava mais se esquentando, os ministros que ajudaram a gente na celebração, praticamente se colocaram entre eu e este povo, né? E querendo dizer: bom, vocês já falaram, agora por favor podem sair, né? Eu até insistia: gente, deixa eles falarem, que depois a gente conversa, não tem problema não. Mas acho que eles que conhecem melhor do que eu as pessoas. Eu não reconheci nenhuma pessoa, porque primeiro todo mundo estava de máscara, né? E segundo, eu não consegui dizer fulano eu conheço, sei lá. Eu sei que, então, a um certo ponto, os ministros conseguiram, né? E ao meu modo de ver, educadamente, os ministros, né, não levantavam a voz, ao contrário dos outros, mas conseguiram que o pessoal saísse, né? Quando o pessoal saiu, pronto, as 2 pessoas estavam lá esperando que pediram a confissão. Então, padre, pode confessar agora? Eu disse: mas claro que pode, então... Mas pelo que você comenta, parece, pelo vocabulário que eles utilizavam, até pelo modus operandi, parece que não eram pessoas... afeitas ao ambiente da igreja, ao ambiente pastoral, ou tem pessoas que desenvolvem trabalhos lá dentro. Eu queria só deixar claro isso, se as pessoas, esses 8 iniciais, eles eram pessoas identificadas com quem trabalha ou com quem só chega ali para assistir a missa. Todos têm essa característica. Nenhum atua em nossas pastorais, em nossos movimentos, em nosso serviço de igreja. Nenhum atua. São pessoas de missas dominicais. A senhora que aparentemente liderava esse grupo de 8, inclusive é uma senhora de missas diárias. Está diariamente. Mas não tem envolvimento com as nenhuma participação pastoral. Nenhum deles. O que o senhor fez depois da missa? Bom, depois da missa eu confessei aquelas 2 pessoas que pediram, aí depois fui para casa, tranquilo. E achava que ia parar por aí? Eu achava que ia parar por aí. Como foi esse momento seguinte a todo esse processo? Não é? Você percebeu alguma questão, algum levantamento? O pároco já foi acionado? Como foi que isso se deu nesse primeiro momento? Eu venho sempre dizendo aqui, o problema não é o conteúdo
aqui na Paróquia da Paz, eles não têm objeções ao conteúdo. Não sei se é porque carece de uma maior reflexão do que se diz, mas o problema está no endereço. No mensageiro. No mensageiro. O mensageiro e o destinatário. Toda a sua homilia com o mesmo conteúdo, sem fazer referência a mais de 500 mil de mortos, sem fazer uma menção Bolsonaro, eles toleram. Ou seja, o que não toleram é tocar nesse nome. Pois bem, mas a semana foi toda muito tensa, porque imediatamente detonou-se um ódio muito grande contra contra Padre Lino. Então eram mensagens de toda a ordem. O telefone da secretaria paroquial recebia ligações de apoio também, é bom que se ressalte, talvez até mais. Porém, as ligações de protesto são muito odientas. Tipo assim, aqui é o inferno? Perguntavam ao nosso secretário paroquial, aqui é o inferno? É aqui que fica o partido do PT? Tipo assim, e não uma ligação de discordância em relação ao que o Padre Lino teria dito. Mas como foi ali... porque assim, a paróquia, ela também, diga-se de passagem, ela não ficou omissa. Ela reagiu, não é? E aí a gente vai daqui a pouco entender como foi essa reação no domingo seguinte. Mas como se deu essa organização inicial? Eu estava fora de Fortaleza e mantive um contato com o Padre Oliveira direto, e nós tivemos logo o apoio, evidentemente o Padre Oliveira foi solidário, mas não só o Padre Oliveira, como todos os demais padres da Paróquia da Paz, o vigário Padre Salles, Padre Magalhães, que é um colaborador da paróquia, né? Então todos se colocaram solidários ao Padre Lino, sem discutir o mérito do que o Padre Lino diz, discutindo que é inadmissível, nós passamos a semana achando ser inadmissível a invasão da sacristia. Padre Lino, depois que o senhor, talvez na segunda-feira, já tomou pé da situação do que tinha acontecido, ou então na mesma noite, não é? Durante toda a semana o senhor ficou recebendo mensagens de solidariedade de muita gente de toda parte do Brasil. Como é que o senhor passou a acolher essas mensagens, e qual era a sensação a partir desse momento que o senhor percebeu que não tinha ficado só na sacristia? Bom, recebendo essas mensagens, claro que a gente fica, digamos, também aliviado, não é? Porque a gente percebe que o fato em si, né, que extrapolou os limites paroquiais, né, eu interpretei estas mensagens como que uma igreja diferente daquela que estava aí na missa do dia 4, que é a igreja que eu acredito que nós podemos chamar de igreja em saída, podemos chamar a igreja do Vaticano II, de Papa Francisco, né? Que existe uma igreja de fato que faz a ligação da fé com a vida concreta das pessoas, né? Então, porque às vezes a gente, depois deste fato, pode parecer que tudo está desmoronando, que só tem uma igreja conservadora, que só tem uma igreja fundamentalista, né? A gente percebe, não, existe um outro tipo de igreja que é na qual eu me reconheço, e estas adesões, digamos assim, apoios, né, foram para dizer, olha, nós também estamos neste tipo de caminhada. E esse tipo de caminhada, querendo ou não querendo, de uma forma ou de outra, né, encontra obstáculos, não necessariamente como aconteceu aí, né, mas é uma igreja, entre aspas, contestada, né, e até mesmo dentro da igreja católica, né, esta igreja em saída não é pacificamente aceita. Eu diria ainda, pelo menos pela experiência que eu tenho aqui em Fortaleza, não é com certeza a igreja maioria, digamos assim, né? Então, os apoios que chegavam, para mim davam um pouco digamos,
você fez uma coisa que chamou atenção e foi contestada, mas levantou uma problemática dentro da igreja, né, que se confronta, né? Durante essa semana, pós dia 4, um grupo de pessoas, então, resolveu, nomeadamente ali um grupo de pessoas da Igreja em Saída, não é? Resolveu se reunir na segunda-feira para, de alguma forma, elaborar uma espécie de resistência a esse processo. E esse grupo ele foi, digamos, surpreendido, e aqui eu coloco a palavra porque eu fazia parte desse grupo, com a rapidez com que a Paróquia da Paz agiu em se solidarizar, não é? E imediatamente organizar uma missa no próximo domingo, que foi o dia 11, não é? Uma missa em apoio, não é? Para dizer que naturalmente a comunidade, que o senhor não estava só. E que não se tratava ali de ataque ao Padre Lino, mas a um próprio modelo de igreja que é encarnado nesse processo. Eu queria só, neste sentido, dizer que eu devo dizer um muito obrigado mesmo ao Padre Oliveira. Eu senti Padre Oliveira um irmão, bem próximo, né? Isto não é só neste caso. Desde que eu comecei a dar uma ajuda na paróquia, sempre o Padre Oliveira foi um padre que apoiava outras questões que às vezes apareciam sem esta tragédia do dia 4, né? Sempre ele apoiou, sempre, né? E também de modo especial nesta situação. Esta missa de desagravo, né? Não sei se se pode chamar assim, eu teria participado se não tivesse marcado missa já anteriormente numa outra igreja, né? Então, quando eu marco uma coisa, não desmarco não, eu vou, né? Como a missa ganhou essa conotação de desagravo, então, padres que se apresentaram voluntariamente para se solidarizar, participaram da celebração. A celebração seguiu o seu curso normal, porém tinha outros celebrantes que pediram para participar. Os padres da paróquia e mais Padre Hélio da Igreja de São Francisco do Dias Macedo. E Padre Hermano, irmão de Padre Lino, também pediu para participar, participou. Quantos padres viessem, participaram tranquilamente. Mas isso, assim, foi em solidariedade, mas a missa normal e assim, sem nenhuma outra conexão. Quem conhece a liturgia católica, Mário, sabe que se você agendar uma missa para daqui a 3 anos, as escrituras já estão definidas, a liturgia já está definida. Mas coube a esse domingo, dia 11, a leitura da profecia de Amós. Não é? E isso talvez tenha colocado dentro do cenário a possibilidade da disputa novamente da interpretação do texto. Quando vocês foram pensando a missa durante a semana, vocês imaginavam que... como é que vocês estavam imaginando naquele clima de tensão que você acabou de relatar? Como é que você imaginava que poderia se dar, ocorrer no domingo? Conta pra gente um pouquinho desses bastidores aí. Foi muita feliz coincidência. Nós estávamos com umas camisas, né, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão, porque eu tinha a intenção de estar com essa camisa para apoiar Padre Lino. Foi aí que os dois grupos se encontraram. Foi aí que houve o encontro. E o grupo do Movimento Igreja de Saída. O Movimento Igreja de Saída comprou a ideia da camisa. Mas quem providenciou todas as camisas foram eu, de forma muito, muito assim, espontânea, que foi nascendo. Os pedidos, o Movimento Igreja de Saída disponibilizou o meu telefone, o meu contato, e foram fazendo, caminhando pedidos. Foram feitas 73 camisas. Para essa missa do dia 11, foram feitas 73 camisas. Das 73 camisas, 20 eram vermelhas. Dessas 20 vermelhas, foram 8 para a missa. E o que circulou pós dia 11 é que todos estavam de vermelhas. Os vídeos que mostram o ocorrido do dia 11
está aí, para quem quiser ver, está gravado, a missa foi gravada, não tem vermelhos. Tem algumas pessoas de vermelho paradas nos bancos, participando da missa normalmente. As poucas vermelhas. Tá certo, vermelho chama mais atenção, mas não é verdade que fomos de vermelho. E essas pessoas que acusaram que fomos de vermelho, nenhuma, pode procurar nas redes sociais, não há nenhuma menção ao que estava escrito na camisa. Era isso que eu queria tocar nesse assunto, né? Até parece que, por exemplo, o padre não vai poder mais usar a estola de vermelho em época do Cristo Rei, não é? E é essa ideia de se apoderar de uma narrativa, de falsificar uma narrativa. Né? Eu particularmente fiz a leitura da nota do dia 11 e fui confundido, e assistindo os vídeos depois, eu lembro que eu fui confundido com padre, com sem terra e com militante de esquerda. Quer dizer, a pessoa não me vendo, me assistindo ao vivo, não conseguia diferenciar entre um padre e um leigo. Essa narrativa esquisita que a pessoa falseia a realidade está muito presente nas mensagens que estão circulando nas paróquias. É o que a gente chama de fake news. Não é? Dizendo que os movimentos são... a igreja agora virou a igreja do PT, a igreja agora virou a igreja dos sem terras e a igreja agora virou a igreja da esquerda. Me parece que não era de fato pelo Evangelho. Aquele grupo que entrou lá na sacristia não estava querendo defender, digamos assim, o Evangelho, mas estava querendo impor sua narrativa política. Você tem essa percepção? Claro, com muita clareza. Eu acabei de dizer que o problema está no mensageiro e no destinatário. Ele não tem uma clareza desse modelo de igreja, e sim da questão do mensageiro e destinatário. Isso é muito claro. Todas as narrativas que espalharam nas redes sociais, nenhuma aborda o conteúdo do que foi dito. Nenhuma. Seja a homilia do Padre Lino no dia 4, seja a carta da CNBB, lida no dia 11 pela Fernanda, seja a nota de solidariedade ao Padre Lino do movimento Igreja em Saída. Nenhuma diz assim: vocês falaram besteira, vocês falaram bobagem, vocês falaram coisas descabidas. Não há essa contestação. Não há. O que há é referência, no caso da homilia, quem fez a homilia. Esse é o problema. Quem fez a homilia e que nome foi citado. No caso do dia 11, a CNBB, já lá dentro, é chamada de comunista. Há uma grande resistência entre os paroquianos da Paz em relação à CNBB, coisa que eu não consigo entender. Eles discordarem da postura da CNBB, até aí é um direito de cada um, a CNBB, mas não reconhecer a CNBB. A CNBB é uma instituição comunista. Isso não tem sentido, não faz sentido isso. É uma coisa interessante que eu queria trazer aqui para a mesa que você traz, né? Lá na leitura da Carta dos Apóstolos, se eu não me engano, e aí o senhor pode me confirmar, tem uma leitura que diz assim: entre eles nenhum deles passavam fome, porque eles dividiam tudo em comum, tornavam tudo em comum. Os Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, né? E nesse sentido é que deriva a palavra comunismo. Comunismo. Né? De comunhão. Tudo em comum. Tudo em comum. É óbvio que essa palavra depois ela foi ressignificada pela história política, né? Da qual, diga-se de passagem, nós não derivamos, mas nós derivamos o sentido cristão da palavra, está lá em Atos dos Apóstolos. Mas assim, quando eu quero trazer agora para a nossa realidade do dia 11, por exemplo, Padre Lino, que o senhor não compareceu porque estava em outro compromisso. A pessoa me confundir com um padre dentro do altar, em cima do altar, pode até imaginar, porque eu estava lá no meio deles. Agora, dizer que Padre Manfredo estava presente, quer dizer, criar um fator, colocar um elemento a mais, é como se quisesse dizer que todos eles daquele grupo comunista, não é? E aquele grupo comunista
eu crio, eu invisibilizo, e quando eu invisibilizo eu posso fazer qualquer coisa, inclusive matar. Matar no sentido metafórico da palavra, mas também físico. Não é? Tem um dos áudios que circula que pergunta ao senhor por que o senhor não anda armado, não é, padrinho? Não sei se o senhor pegou esse áudio. Não. E isso significa o quê? Criar essa narrativa. Não é só falsear, é criar uma outra, não é? É forte, é muito forte. Quando você cria, nesse sentido, eles se antecipam. Esse grupo se antecipa e envia carta ao bispo, apesar de não se identificarem, eles não assinam, não é? Que é uma característica muito forte também de quem não cria falsos narrativos, e enviaram cartas à nunciatura apostólica, inclusive de pessoas que não moram no Ceará, mas ficaram sabendo por terceiro, não é? E mandaram essa carta. Sobre a sua questão que você falou, essa distorção, essas narrativas distorcidas, a missa do dia 11 é importante ficar registrado. Embora esteja no canal da Paróquia da Paz, a missa foi transmitida, eu estou sendo muito acusado da transmissão da missa ter sido um ato planejado dos esquerdistas, dos esquerdopatas, dos comunistas. Foi não. É muita distorção da realidade. Pelo contrário, a transmissão foi para dar transparência ao que estava acontecendo na missa das 8 horas da manhã. Desde quando uma transmissão ao vivo de um ato, seja ele qual for, faz parte de um ato terrorista, de um ato orquestrado. Se querer dar transparência a um ato que está acontecendo é algo terrível, não é bom mostrar, está lá gravado. Então essa missa começa com os padres entram em procissão e a missa começa presidida por Padre Salles. A missa foi presidida por Padre Salles e a missa começa com o pároco da Paróquia da Paz, Padre Oliveira, apresentando os padres, o presidente da celebração, Padre Salles, e os co-celebrantes. Mais especificamente, aqueles que não são padres da Paróquia da Paz, onde Padre Oliveira enfatiza. Padre Hélio, co-celebrante Padre Hélio, Paróquia São Francisco de Assis do Dia Macedo. Padre Oliveira usa essas palavras. E aqui, por último, a ser apresentado, aqui temos Padre Hermano, irmão de Padre Lino. Isso está gravado. Eu estou só falando para enfatizar uma coisa que está gravada. Vem, para a surpresa nossa, as narrativas dizendo que Manfredo Oliveira estava presente, dizendo que em nenhum momento falam que Hermano estava presente, era Lino. Algumas falam que Lino estava presente e não o Hermano. Então isso não é mero equívoco, isso é distorção, isso é pós-verdade. Isso é pós-verdade, isso é pós-verdade, com claro propósito de tumultuar. Mas a carta que o bispo recebe, eu não sei a que ponto o que foi que ele fez com a carta, mas a carta finaliza a assinatura assim: os seus irmãos em Cristo. Muito embora ele não se identifique quem são esses irmãos em Cristo, mas se identificam como irmãos. Em relação especificamente a essa carta, que termina com a assinatura Irmãos em Cristo, e não o movimento, a pastoral, não se identifica, nós internamente da Paróquia da Paz sabemos claramente quem foram os autores. Sabe quem são os irmãos em Cristo? Sabemos quem são esses irmãos em Cristo, com toda clareza. Assim como na Idade Média a gente sabia quem eram os templários, né? Exatamente, mas eles preferiram assinar como irmãos em Cristo. Espero que sejam irmãos em Cristo. Esses irmãos em Cristo, eles não estavam naquele grupo dos 8, não, né? Não. Então aqui já cria uma divisão. Eles adotam um lado, mesmo não tendo provocado aquela confusão do dia 8, mas eles assumem, digamos assim, politicamente um lado. Até aonde sei, não posso afirmar. Sim. Mas até onde sei, por perguntas que eu fiz a quem estavam presentes,
Você viu fulano, Beltrano, se estava presente? Não vi. Até onde eu sei, esses irmãos de Cristo não estavam na missa do dia 4 e muito menos na do dia 11. Falar nessa bipolarização, essa ideia de bipolarização aqui, Padre Lino. Dom Aloysio outro dia respondeu assim a um dos seus críticos: o senhor é de partido? E ele respondeu com aquela sabedoria dele: sim, eu sou partido porque não sou inteiro. E as pessoas lhe acusam de ser de partido, como se isso fosse uma acusação, né? Como se isso fosse algum... E eu queria identificar isso, né? Porque nós somos partido, né? Nós tomamos parte de uma realidade, de uma determinada sociedade. Mas a pergunta que eu quero dizer é o seguinte: o senhor é afiliado a algum partido político? Afiliado? Partidário? Me permita, antes do Padre Lino responder essa pergunta, né? Que eu estava na Paróquia da Paz, uma dessas celebrações que o Padre Lino presidiu, e ao sair, Padre Lino indo embora, saindo da sacristia para ir embora, foi abordado por uma senhora, o Padre Lino deve se lembrar, e a senhora perguntou: o senhor é petista? E o Padre Lino respondeu: algum problema? Né? A senhora vê algum problema? E ela se zangou e não gostou da resposta, ou seja, o problema é se é ou não é. Quer dizer, Padre Lino devolve a pergunta: você vê problema nisso? Ela não respondeu, se ausentou. Então, responda, por favor. Qual era mesmo a pergunta? Não, a pergunta era bem isso mesmo, não é? Porque a narrativa que eles constroem... Eu não sou afiliado a partido nenhum. Aí a narrativa que eles querem construir é e nas eleições não votei só no PT, votei também no PT algumas vezes, mas não só no PT, né? Nestas últimas, por exemplo, né, de prefeitos, né? Ou se for para prefeito? Para prefeito votei em um e para vereador em outro partido. Quer dizer, mas não sou afiliado a nenhum partido de um ponto de vista de afiliação partidária, né? Agora, claro, tenho minhas ideias e opções também partidárias, né? Como qualquer cidadão. Por isso que isso não poderia ser uma acusação. É claro. Uma coisa, nesse aspecto, nesse assunto, pontos, é importante ficar registrado. Ninguém da Paróquia da Paz, jamais, em alguma missa celebrada por Padre Lino, viu Padre Lino pedir voto para alguém ou citar o nome de determinado partido, seja ele qual for, de esquerda ou de direita. Padre Lino, sempre que falou e desagradou, foi associado ao Evangelho. Nunca pediu voto para ninguém, Padre Lino, nunca pediu voto para ninguém. A 500 metros da Paróquia da Paz, já acontece. E nunca houve gritaria. O bispo já esteve lá pedindo para moderar esses pedidos de voto? No Shalom da Paz? Sim. Aí não tenho conhecimento. Bem, a 500 metros, se ele tivesse, ele sabia, não é? Até porque um bispo, quando anda, se movimenta todo mundo. Eu quando eu levanto isso, nem quero entrar nessa questão se o bispo gostou ou não gostou, se o padre Antônio Furtado, é um problema dele com o bispo. Agora, o meu problema nesse aspecto que eu levanto é com os fiéis. Porque, não vou nem falar de Padre Lino. Se Padre Oliveira der a bênção a um determinado candidato dentro da igreja matriz da Paróquia da Paz, a casa balança. Mas a 500 metros o Antônio Furtado pode dar a bênção. E não há problema da gritaria nenhuma. Não há gritaria destes fiéis que se escandalizam quando o Padre Lino associa a fala dele de profética, de denúncia, a uma necropolítica, ao Evangelho. Nesse sentido, o que é interessante que vai sendo construído é que o problema já não é mais o ataque do Lino, ao Lino não ocorre de forma isolada. Parece que é uma consequência de um momento que a igreja, por estar inserida dentro da sociedade, precisa enfrentar. Não é? A igreja, nesse sentido, precisa enfrentar esse momento. Desculpa aí, porque também, né, na Paz, estes ataques todos
não é só o Padre Lino, Padre Oliveira, Padre Sales, Frei Wilson, todos são petistas, comunistas, todos. Eu não sei se eles são ou não são, né? Mas está entendendo? Mas nessa linha está sendo dito nos ataques que ali é uma célula comunista. Comunista. Exatamente porque quer dizer que também os outros padres fazem esta ligação fé com a vida. É isto que incomoda. Que incomoda é isto. É muito interessante, Padre Lino, que a homilia do dia 11, que logo no início, nosso amigo Rafael lembra que a primeira leitura é de Amós 7, 10 a 15. Não sou profeta, não sou filho de profeta, sou um criador de gado, sou um agricultor. E Padre Oliveira fez a homilia, uma feliz homilia, uma grande homilia, uma ligação com o que aconteceu dia 4. Naquele momento, eu entendi, eu acho que com a homilia dessa não haverá problema nenhum até o final da missa. Achava eu, porque ficou muito claro na homilia de Padre Oliveira o sentido, o nexo teológico, eclesiológico, tudo. Mas veio o ataque de um senhor coronel reformado. Mas o ataque, o canal YouTube da Paróquia da Paz mostra, o ataque, exatamente quando Rafael menciona os signatários da carta, ele não ouviu o conteúdo da carta. Não tinha sido proferido ainda? Não tinha sido proferido. Rafael tentou ler, depois o Padre Oliveira vai ao microfone, vai ao ambão e diz, continua-se a leitura da carta. Mas o problema acontecido com o coronel reformado do Exército foi quando Rafael pronunciou os signatários da carta. Ele não aceitou, foi signatário. E aí é que levantam a história do MST estava presente. Porque o Rafael menciona que o MST era um dos signatários da carta. E pronto. O fato do MST ter assinado uma carta de apoio ao Padre Lino não pode. Não pode. Tem uns comentários de parafobia. Parafobia é um termo novo que está sendo utilizado para designar medo aos pobres. Né? Medo dos pobres. E tem um dos comentários que se liga ao Padre Oliveira, não é? Dizendo que este padre deveria voltar lá para o Junguru-Sul, para o lugar para o lugar dos pobres, para quem conhece, não conhece Junguru-Sul é conhecido como a periferia de Fortaleza, onde tinha-se o lixão. Portanto, ali tem muitas pessoas vulneráveis. Então, há uma associação direta com esse modelo de igreja e com os pobres. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco disso, né? Nos seus 54 anos de sacerdócio. 56. 56 anos de sacerdócio, errei por 2 anos. O Evangelho, é possível viver o Evangelho fora da realidade dos pobres? Olha, eu esperava essa pergunta, então fui olhar naquela, não é carta apostólica, a alegria do Evangelho. Tem uma frase de Francisco, Papa Francisco, que diz o seguinte, agora são textuais as palavras: há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre nossa fé e os pobres. O vínculo indissolúvel se usava na igreja só para significar o matrimônio. Então, quer dizer, há um casamento entre a nossa fé e os pobres. Separar a fé dos pobres é infidelidade ao casamento com Cristo. Desculpa a expressão. Então, e é isto que me parece que está por baixo de tudo, e talvez lá na Paróquia da Paz. O pessoal, eu vi alguns comentários, né? Acha o pobre lixo, despreza o pobre. Então não se pode falar do pobre, não se pode falar, né? Porque
quantas vezes durante as homilias lá eu falei, mas, quer dizer, os preconceitos, né, com homossexuais, com negros, com o pobre em geral, né? Este povo tem, me desculpa a palavra, nojo destas pessoas, dos pobres. E o Papa Francisco diz, né, que há um vínculo indissolúvel, é impossível separar isto, porque é uma infidelidade, né? Então eu acho que, no fundo, aqui está o problema, né? E quando você fala de pobre, você já é de esquerda, você já é comunista. Não é um cristão que pensa um pouco diferente, talvez, de outro, que tem direito de pensar também, não é? Mas já eles juntam o pobre com a esquerda, né? E o padre que fala de pobre é de esquerda. Logo é comunista. Né? E logo é comunista. Então, eu acho que no fundo é isto, sabe? A fala quando eu estava lendo a nota, eu lembro bem de ter sido interrompido pela voz do ex-coronel, não é? Da seguinte maneira, ele dizia, acho que foi uma das poucas coisas que eu consegui escutar: este padre transformou este altar num partido político. Ratifico. Eu escutei a mesma. Ele disse exatamente, literalmente, enfim. Ratifico. Quando ele diz isso, naturalmente, ele primeiro que ele não entende do que é político, né? Do que é política, e sobretudo ele também, mas parece que ele está querendo fazer uma denúncia do ponto de vista do pensamento dele. Ele parece que estava tentando dizer para a comunidade que a comunidade devia lhe condenar por isso. Não foi, Mário? Como foi aquele momento ali de tensão forte, em que se tentava acalmar os ânimos e ao mesmo tempo vencer essa narrativa dos gritos, do ódio, da intolerância? Como foi se sobrepor a isso? Pois é, naquele momento a reação da Assembleia como um todo foi de ficar ouvindo aqueles gritos. Não houve confronto ao coronel. Não houve confronto. E mais especificamente, os companheiros da igreja de saída ficaram nos seus locais, deixaram aquele senhor se exaltar, e ele pronunciou essa frase nitidamente: para aqueles que acusam que nós somos violentos, isso e aquilo, são senhoras. O vídeo, a gravação da missa mostra que são senhoras que vão a ele e pede para ele se retirar. Existia uma tensão muito grande para essa missa, já existia o ambiente que foi criado na semana que antecedeu. A polícia nos procurou e a polícia pediu licença ao Padre Oliveira para estar presente, para botar um patrulhamento na porta da igreja. Então também estamos sendo acusados de termos chamado polícia. Nós não chamamos polícia para meter cacete em fiel nenhum, não. A polícia que nos procurou para dizer que recomendava botar um patrulhamento ali. Então esses policiais vieram e retiraram aquele senhor. Não fizemos nenhum BO contra esse senhor. Não registramos BO nenhum contra esse senhor. Ele se retirou. Agora, fizeram as narrativas distorcidas daquilo que aconteceu. Olhem a gravação da missa. Quem é que bota ele para fora? Quem é que vai até ele? Nós não fomos expulsar de forma nenhuma. Mas senhoras foram. E acabou que vieram os policiais e convidaram, conversaram com ele, e ele se retirou, né? E aí, novamente, depois, né, do ocorrido, ficou identificado de quem era o senhor lá que fez tudo isso, que é do exército, etc. Portanto, você já percebe aqui alguma coisa que não é só disputa do evangelho, da interpretação do evangelho, é outra coisa.
é outro... Pois é. Transformaram isso em outro processo, não é? Sim, pois não. Quando a companheira Fernanda, do movimento Igreja em Saída, lia a carta da CNBB, eu fiquei observando a Assembleia, uma média de 6 a 8 pessoas, senhoras, a grande maioria, se levantaram silenciosamente e se retiraram. A gente lamenta que elas se retirem, mas respeitamos o gesto. Com todo respeito, tem todo direito, não quer ouvir o que está sendo lido, se retiraram. É aí que eu quero enfatizar a diferença do respeito. Algumas pessoas não gostariam de ouvir o que estava sendo lido, se retiraram do ambiente, se retiraram da Assembleia antes da bênção final. Nós lamentamos. Infelizmente, não quiseram ouvir o que a CNBB tornou público. Diga-se de passagem, nós não estávamos lendo nenhuma nota novidade. Estavam todas as mídias do Brasil, estava a nota da CNBB. Nós não estávamos lendo nada de que trouxe uma novidade, texto nosso, uma nota da CNBB. Se retiraram. Este senhor, ele e mais nenhum outro, fez todo aquele escândalo com acusações que a gente já... Mas ele recebeu apoio lá de alguém? Não presenciamos nenhum apoio, até porque eu entendo que as pessoas que poderiam apoiá-lo foram essas que se retiraram antes da mesa final, no momento da leitura da carta da CNBB. Então ele não foi usado à força para retirá-lo, mas o que você me diz é uma coisa muito mais simbólica para nós da igreja, que as mulheres que tomaram a iniciativa e os colocaram, ou seja, a mulher sempre está na base da igreja, não é? É interessante a gente fazer esse recorte, porque nós sabemos, nós conhecemos que quem move a igreja são as mulheres. A base da igreja é feminina, não é? Isso é muito simbólico. Padre Lino, não foi a primeira vez que isso aconteceu? Não foi a primeira vez. Quer dizer, a primeira vez, agora eu não tenho datas específicas, sim. Mas a primeira vez que houve uma contestação, não sei se o Mário estava presente, foi uma missa na Paz, mas não sei se era às 6 horas da noite ou 8 horas da noite, não lembro, né? Eu falei, também não lembro qual era o evangelho, não lembro o que falei, né? Mas eu li naquela missa, acho que um texto da CNBB. No final da missa, ainda na igreja, antes da bênção, depois da comunhão, né? Antes de dar a bênção, uma menina de uns máximo 20 anos, né? Veio até na frente do altar e começou a falar, não sei se você estava, né? Nessa não estava. E ela disse o seguinte: eu discordo daquilo que o padre falou, né? E isso, aquilo, né? E também a CNBB, né? Não é confiável, né? Então eu deixei ela falar. Quando ela terminou, eu só falei o seguinte. Isso antes da bênção final? Sim. Quando ela terminou, eu falei, pelo que eu saiba, a CNBB é a voz oficial dos bispos do Brasil. Então, não é qualquer um, né? Pronto. E dei a bênção. A primeira vez. Outras 2 vezes teve na sacristia, mas foi diferente, né? Uma vez foi mesmo uma conversa, né? Gente que não concordava, né? Até que me perguntaram se eu queria mudar a doutrina da igreja, né? Mas a gente conversou e também aí, porém, o tom era político, né? Era de esquerda e tudo mais. Já era tempo, já estava Bolsonaro aqui, né? Mas foi uma conversa, não houve mais coisas, né? E uma outra vez foi um grupo de pessoas, claramente, eu não sei se eu estou julgando, mas claramente carismáticos, né? E que vieram me contestar porque disseram, o senhor é a favor, parece que o senhor é a favor do aborto.
eu na missa não tinha nem falado de aborto, não era assunto de pregação, não falei de aborto. Então ela disse, o senhor é a favor do aborto? Disse, não, eu sou contra o aborto, falei, né? Sou contra o aborto. Né? Agora, eu não sei por qual motivo elas colocaram aí, né? Mas, e depois começaram a colocar algumas questões, digamos, religiosas, né? Eu disse, olha gente, o problema é o seguinte, né? A gente tem outro tipo de visão de ser cristão, né? Eu sim me identifico com a igreja, não falei da igreja em saída ainda, mas com a teologia da libertação sim me reconheço nisto, né? Me reconheço na igreja da libertação. Agora, isto é pecado, e falei, me lembro que falei, até João Paulo II falou, uma certa ocasião, que a teologia da libertação não só é possível, mas é necessária. Sobre essas agressões anteriores, Padre Lino, é bom também a gente lembrar, teve no ano de 2018, na campanha eleitoral de 2018, onde estava já o ambiente social, político muito polarizado, e numa determinada missa o Padre Lino sofreu esses tipos de ataques. E aí as ameaças físicas, é bom prestar atenção nisso. As ameaças físicas a Padre Lino, a meu ver, naquele momento, era algo muito mais assustador, que o que nós estamos presenciando nesse contexto atual são as chamadas fake news, as ameaças e tal, mas em termos de redes sociais, textos, coisas desse tipo. Mas naquele momento era um leão de chácara, de porte de Rafael, na porta da igreja, postado à procura de Padre Lino. Nós presenciamos carros com bolsonaristas de camisa amarela na porta, avisando a nossa segurança que iriam pegar Padre Lino. Isso aconteceu. É fato. A diocese, não houve nenhum condicionamento da diocese nesse momento? Naquele momento. Eu estou sabendo agora. Isso, a postura foi de não conter, de cautela. Eu estava, quando foi avisado, eu fui para a porta aconteceu esse problema. Aconteceu esse problema com o Padre Lino, eles ficaram chateados com a homilia de Padre Lino pela manhã. Tinha um ato político de Bolsonaro na Praça Portugal, como nós dizemos, o reduto político deles. Vieram da Praça Portugal para cá, na missa da tarde, noite, 6h30, que eram 6h30, pessoas, leão de chácara, lá, cheio de ódio. Então, eu tive essa atenção para esse momento atual, e essa observação, não está tendo esse tipo de comportamento agora. Pessoas lá na porta com esse tipo de ameaça, só telefonemas, falando bobagem. O que nos chegou é que, se Padre Lino celebrar próximo domingo, não sai de dentro da sacristia. Não sai? De dentro da sacristia. Padre Lino não sairia de dentro da sacristia para celebrar. Isso agora recente. Para a missa de domingo. Quando o senhor escuta essas coisas, não é? Eu lembro muito da fala de Frei Beto, que disse que ele é seguidor, discípulo de alguém que foi torturado, de alguém que foi, né, julgado, de alguém que foi morto. Né? Ele até brinca, o Cristo ele não morreu da queda de um camelo, ele foi torturado e morto. E nesses tempos de extremismos, como a gente vê, não é? Extremismos políticos, etc., partidários, como é que o senhor vê essa sua missão chegar até esse ponto? Ao ponto de também sofrer as ameaças. Claro, que o senhor eles não fizeram, não praticaram, nem precisam, diga-se de passagem.
né? E eu acho que a Arquidiocese de Fortaleza tem a obrigação e o dever de não deixar que isso aconteça, né? Mas como é que o senhor vê, teologicamente, essas ameaças? Sei lá, talvez eu não me coloco esta pergunta, mas eu me sinto tranquilo, primeiramente, né? Agora, e até eu acho que acho exagerado quando o pessoal me chama de profeta, sinceramente, né? Lembrando profetas que nós tivemos aqui no Brasil, né? Entre eles o Dom Aloísio, né? Dom Helder, Dom Aloísio, Dom Pedro Casaldáliga. E agora o Papa Francisco. É uma das poucas vezes que o Papa, além de ser Papa, é profeta. Exato. Né? Além de ser Papa, é profeta. Não é tão fácil, não. Então, eu não me coloco à altura deles de jeito maneira, né? Então, mas, agora não quero entrar em mérito. Ameaças e perigos de vida concreta, eu passei mais forte do que esta na Bahia. No tempo que eu trabalhei no interior da Bahia, né? Mas não vou entrar agora nessa história. Então, ameaça de morte, eu recebi cartas, eu tenho em casa 2 cartas guardadas ainda, em que fala de ameaça de morte, né? Então, eu acho que isso é quase que natural se uma pessoa tenta ser, digamos, tenta ser cristão. Porque Jesus Cristo, quem foi melhor do que Jesus Cristo? Mais honesto, mais humano, mais, sei lá como dizer, né? Se ele foi perseguido e foi morto, né? Ele falou, não é, que o discípulo que quer ser discípulo não pode ser maior do que o mestre. Então acho que esta ameaça não é só para mim, é para o Mário, é para outros que estão num tipo de caminhada de igreja que se esforça, que procura ser fiel a Jesus Cristo, dentro da limitação que cada um tem, né? Então, eu não vejo, eu talvez estranho, porque quem faz isso são os que dizem também que querem ser seguidores de Jesus. Aliás, eles nem dizem que querem ser seguidores, eles dizem que são seguidores. Eles têm certeza disso. Né? Eles têm certeza que são seguidores. É daí que vem, porque se viesse dos pagãos, se viesse dos comunistas, que se fala que os comunistas comiam e matavam os padres e tudo mais, né? Paciência, se vier dos que não são cristãos, a gente pode até entender, mas de dentro da mesma igreja, destes irmãos em Cristo, que vêm as ameaças concretas, aí então, quer dizer, mas então, somos irmãos em Cristo? Como é possível se reconhecer irmãos se temos duas? Eu acho que na igreja é justo que haja até diversificações de seguimento de Jesus. Sempre na história da igreja nós estamos fartos destes exemplos, né? De gente que até declarados santos, que um pensava de uma maneira e um pensava da outra, né? Mas chegar a este ponto de digamos assim, de chamar estas pessoas, né, de irmãos em Cristo é complicado, viu? Porque eu não sei onde que vi a frase, né? Como é que se pode ser tolerável com os intoleráveis, né? Quer dizer, então eu acho que eu me sinto tranquilo e tento ser seguidor de Cristo como você quer também, está tentando de ser um seguidor de Cristo como Mário está sendo, como Zé Maria está sendo, como a Fernanda está sendo, e tem um monte de gente que está tentando de ser seguidor de Cristo, dentro de uma igreja que está tentando ser uma igreja em saída, né? O Vaticano II, que quando aconteceu
parecia que de fato era a igreja em saída, né? E teve uma explosão bonita. Eu vivi aquele tempo. Eu fui ordenado em 65, no final do Concílio Vaticano II, e vivenciei então esta abertura, este respiro, né, da igreja. Puxa vida, porque nós de fato a igreja era uma coisa fechada, trancada, onde se morria de asfixia, né? Com todas as suas leis canônicas e não canônicas, suas leis morais e não morais, né? Era uma igreja, pelo amor de Deus, que não sei, era a igreja de Cristo que naquele tempo tentava. O concílio, graças a um outro santo profeta, João 23, abriu as portas e as janelas, né? Eles lá não usaram a palavra igreja em saída, mas era a igreja em saída. Vamos sair, vamos ao mundo, né? E vamos ao mundo dos pobres. Não vamos esquecer que aqui no Brasil nós vivemos Medellín, Puebla e Santo Domingo e Aparecida, né? Quer dizer, que foi de fato uma tentativa de aplicar aqui o Concílio Vaticano II dessa igreja em saída, né? Então, e a gente pensava então que tudo iria a mil maravilhas, né? E lá veio a pancada, vieram a volta à grande disciplina. Essa sua fala é muito simbólica e já coloca em rota aqui várias questões que eu queria finalizar o nosso momento, não é? E o senhor nos aponta esse horizonte dessa igreja em saída, que, por exemplo, tem a coragem de denunciar que um em cada dois brasileiros não tem segurança alimentar, que nós temos 52 milhões de pessoas jogadas na zona da pobreza, que nós temos 19 milhões de pessoas em níveis de fome, ou seja, que não consegue fazer uma refeição por dia. Por que esse tipo de denúncia, nós temos 500 mil mortes, não é? Que hoje a gente sabe, está cada vez mais claro, que não era por falta de dinheiro e nem por falta de vacina. Por que essas perguntas, quando colocadas na mesa, por que o senhor acha que elas incomodam tanto? Não é? E outra, a pergunta que eu acho que é a central na questão, cabe alguém que segue a Cristo negligenciar isso? Não caberia. Porque quem segue a Cristo e quer seguir a Cristo, né, cabe imitar o exemplo que ele deu, né? E se tem uma coisa que é incontestável no Evangelho, é esta atenção de Jesus para quem? Para os pobres, os miseráveis, os pecadores. E sendo que somos igreja, vamos usar esta palavra pecador, né? Que pecador era o condenado, né? E Jesus veio para os condenados, moralmente, que moralmente não, né? E foi esta a escolha dele, né? Eu vim não para os que têm saúde, mas vim para aqueles que... Então, não vim para os justos, mas vim para os pecadores, né? Então, seria normal que quem procura seguir a Jesus Cristo e a igreja como um todo deveria tentar de seguir este modelo, porque o nosso modelo, afinal de contas, é uma única pessoa, que é Jesus Cristo. Ele é o modelo, que é sempre novo, que deve ser também este modelo, digamos, se pode usar a palavra, me entendo, traduzido no concreto de hoje, que hoje não é como 100 anos atrás, nem como 1000 anos atrás. Então, o Evangelho não pode ser, digamos, vivido, praticado do mesmo modo que foi vivido e praticado 1000 anos atrás, né? Tem que ser, mas o modelo é uma vivência, que é a vivência de Jesus Cristo. Então, e é uma vivência de quem acolhe, é uma vivência de quem perdoa, é uma vivência daquele que diz: os nossos preferidos devem ser aqueles que são desprezados, né? Este é o sentido da igreja. Para que a igreja? Se a igreja se coloca ao lado dos que pisam nos outros, do que faz discriminação, qual é a novidade da igreja? Que anúncio novo de Cristo pode fazer a igreja, né? Então, eu acho que
que aquilo que nós falamos em geral, que a ligação da fé com a vida, né? E a vida concreta, e a vida dos pobres, de modo especial. Não é, quando se fala da escolha dos pobres, não é escolha dos pobres e então os ricos não são escolhidos. Não, né? Não é nada disso. Mas eles são aqueles que nos ajudam a dizer se nós estamos sendo fiéis ao legado de Cristo ou não estamos sendo fiéis, né? No fundo, agora eu não sou teólogo não, viu? No fundo, nós temos medo de sermos julgados pelos pobres. E são eles que vão nos julgar. São os pobres que vão nos julgar, né? E nós temos medo disso, né? Bom, não vou me avançar mais, mas então eu vejo quase que natural, no certo sentido, que aquele que se esforça de imitar a Jesus Cristo possa ser perseguido. Acho normal, né? Agora, o que me dói, talvez, é que sejam os irmãos em Cristo que perseguem, né? Padre Lima, eu queria finalizar essa fala dizendo... não vou te agradecer, não. Porque eu acho que não é... Você está tão involuntário quanto nós estamos nessa situação. Mas eu queria deixar o meu generoso abraço a você. Porque eu estava quase desistindo. Estava quase parando. Vou cuidar da minha vida. Eu não vou mais tratar dessas coisas. E, de repente, o que aconteceu contigo, da forma como você reagiu, você está dizendo para a gente não parar. Porque você devolve nessa sua expectativa de igreja missionária, revolucionária, a disputa. A igreja voltou a estar em disputa. E dessa vez, você não está só como nunca esteve, mas principalmente nos dá uma vontade, nos dá um desejo de disputar essa igreja. É pouco agradecer nesse sentido, é mais caminhar contigo, é mais dizer que nós somos mais um, nós não estamos nem um passo à frente de ti, nem um passo atrás de ti. Nós vamos estar do teu lado, nas celebrações, junto com os pobres, no meio deles, disputando essa igreja. Eu gostaria de deixar o meu desabafo também nesse sentido. Você me devolve esse sentido de pertencimento a essa igreja. Uma vez, quando eu tive a oportunidade de encontrar com o Papa Francisco, eu não sabia como falar e disse: obrigado, Francisco, por devolver a igreja aos pobres. Ele olhou para mim, sorriu e pediu que eu continuasse ajudando a ele. Hoje eu venho aqui e te digo: obrigado por devolver a igreja à disputa. E nós vamos disputar essa igreja.